Olá, paz do Senhor, bom dia. Quero deixar aqui hoje uma palavra que se encontra em 2 Reis, capítulo 2, verso 9 a seguir. Depois que eles tinham atravessado, Elias disse a Eliseu: Pede-me o que queres que te faça, antes que eu seja tomado de ti. Eliseu disse: Peço-te que haja porção dobrada de teu espírito sobre mim. Elias respondeu: Coisa difícil pediste. Se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará. Porém, se não me vires, não se fará. Subitamente, enquanto eles estavam andando e conversando, um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. Eliseu viu isso e clamou: Meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E nunca mais o viu. Então, pegando as suas vestes, as rasgou em 2 partes. Também tomou a capa de Elias, que lhe caíra, e voltando parou à margem do Jordão. E aqui o que eu quero falar com você hoje, na palavra do Senhor, é sobre essa capa de Elias, né? Porque enquanto Elias caminhava sobre essa terra, ele necessitava daquela capa, porque ele usava aquela capa para se proteger do frio, né? E também para se proteger do sol quando estava muito quente. Ele também usou a capa para abrir, né, o Rio Jordão, como a gente sabe ali em 2 Reis 2:8 diz: Elias então tomou a sua capa, dobrou-a e feriu as águas, as quais se dividiram e passaram ambos em seco. Então, enquanto Elias caminhava, né, pela terra, quando ele cumpria o seu chamado na terra, ele precisava daquela capa. Mas agora ele estava sendo trasladado para o céu, ele estava sendo levado para o céu. E ali ele não ia mais precisar daquela capa. Então a capa fica, né? Elias é levado em um redemoinho para o céu e Eliseu nunca mais vê Elias. Porém a capa dele fica. E o que Deus tem falado ao meu coração da noite passada para cá sobre isso? Que vai ter momentos na nossa vida em que Deus ele vai nos colocar em um outro nível, né, na vida. E por causa desse outro nível, vai ter coisas que a gente vai ter que deixar para trás. Assim como Elias deixou aquela capa. Às vezes Deus está assim querendo nos levar a um outro nível na vida espiritual ou até na vida financeira, no nosso trabalho, mas a gente está tão apegado com aquilo que a gente tem que a gente não quer, né? A gente não quer abrir mão de certas coisas. A palavra de Deus lá em Efésios, Paulo vai dizer assim: viva uma vida digna da vocação para a qual você foi chamado. Então, tem coisas que a gente vai abandonar ao longo da nossa caminhada. Às vezes Deus ele quer nos levar a um novo, né, a algo novo, algo maior, mas a gente está muito apegado às coisas do passado, às coisas que a gente tem agora. Como, por exemplo, talvez você tenha o costume de orar por você. Talvez você tenha o costume de fazer campanhas por você mesmo. E Deus está te chamando para orar por outras pessoas, mas você não tem esse costume. Aí por causa disso você fica, não sei, mas eu gosto de orar só por mim. Esse é um exemplo que eu tô te dando. E Deus ele quer algo mais de você. Ele quer que você ore por todos que estão à sua volta. E assim tem várias coisas, como por exemplo na nossa vida, no trabalho. Às vezes Deus está abrindo uma outra porta que vai ser melhor para você. Deus está abrindo uma porta que vai te
sustentar melhor, mas porque você está muito apegado aonde você já está, no ambiente que você já vive, você não quer, né? Aquela outra porta que é Deus que está abrindo. E hoje Deus está nos trazendo aqui nessa manhã para dizer: eu sei o que é melhor para você, né? As portas que eu tenho abrido são portas para o bem, porque os planos que Deus tem para nós são planos de bênção, são planos de paz, né? São planos para o bem, não para o mal. A palavra de Deus vai dizer isso. Então nós precisamos entender, né, isso. Que às vezes, para Deus nos levar a níveis mais altos em nossa vida, nós vamos ter que abrir mão de coisas, às vezes até de pessoas, né? Porque para tudo há um tempo. Para tudo na vida, a palavra de Deus vai dizer que tem tempo de sorrir, tempo de chorar, tempo de plantar e tempo de colher. E tudo tem um tempo. Vai ter momento na nossa vida que vamos ter que deixar para trás algumas coisas. Assim como Elias deixou a capa. Por quê? Ele não ia precisar dessa capa depois que ele foi, né, no redemoinho para o céu. Mas Eliseu precisou da capa. E aí hoje Deus está nos trazendo aqui para falar sobre isso. Sobre abrir mão de lugares, abrir mão de pessoas, abrir mão de coisas que Deus está falando para você. Já não é mais tempo, né? Já não é mais tempo de viver dessa forma. Assim como uma planta. Às vezes, quem cuida de planta sabe disso. Às vezes ela tá ali num vasinho pequeno. E aí ela cresce e aquele vaso já não serve mais para ela. E aí o que a gente tem que fazer? A gente tem que tirar ela daquele vaso e colocar ela em um vaso maior. E talvez hoje Deus queira fazer isso com você. Deus está querendo te tirar de um lugar que já não cabe mais o que Ele tem para você. Que já não cabe mais o ministério que Ele tem para você, o propósito que Ele tem na sua vida. Deus, neste dia, Ele está dizendo: eu quero te tirar do meio de pessoas que já não estão de acordo com o propósito que eu tenho para a tua vida. Eu quero te tirar do meio de pessoas que estão atrasando o propósito. Mas você tá tão apegado naquele vasinho pequeno, você tá tão apegado naquilo que você já tem, que você não aceita o novo de Deus para sua vida. É por isso que a palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Porque para acreditar que o que Deus tem para nós é melhor do que o que nós queremos, é preciso ter fé. É preciso confiar em Deus. Será que nós confiamos nele? Será que no momento em que ele diz: eu vou mudar a sua situação, a gente só quer: Deus vai mudar a minha situação, então ele vai me dar tudo que eu quero? E nem sempre é isso a mudança que Deus está querendo. Às vezes Deus está querendo que a gente abra mão de algumas coisas. Às vezes Deus está querendo que a gente abra mão de algumas atitudes. Porque a caminhada com Deus é isso, né? A caminhada com Deus é tomar a minha cruz e seguir a Ele. A caminhada com Deus é abrir mão do velho eu. Às vezes você diz assim: eu respondo na altura. Comigo eu não levo desaforo para casa. Aí a palavra de Deus vai dizer o quê? Seja manso e humilde. A palavra de Deus vai dizer o quê? Que o fruto do Espírito é mansidão, é longanimidade, né? Aí a palavra de Deus vai dizer o quê? Amai os seus inimigos. Então, para eu servir a Deus, para eu viver o novo de Deus, eu vou ter que aceitar a vontade dele na minha vida. Eu vou ter que aceitar, abrir mão e deixar algumas coisas que já não estão mais, né, de acordo com o que ele tem para mim, para que eu possa viver, assim como Paulo disse, de forma digna da vocação a qual ele me chamou. Por exemplo, se Deus te chamou para mulher de oração, viva como uma mulher de oração, se vista como uma mulher de oração, caminhe e fale como uma mulher de oração. Se Deus te chamou como pregadora, viva
como pregadora, se Deus te chamou para cantar, para louvar, viva, né? Viva esse ministério, não só dentro da igreja, não só quando você receber convites, mas na sua vida diária, né? Aceite aquilo que Deus tem para você, aceite sair do vasinho pequeno para ser colocado em vasos maiores, para que assim o propósito e o projeto de Deus na sua vida cresça, né? Eu sei que a mudança, ela é difícil, a gente aceitar assim que tudo vai mudar, a gente caminhar com Deus não é fácil, eu não tô aqui para mentir para você, mas compensa, porque Deus, ele tem o melhor. A gente tem uma visão muito pequena diante daquilo que Deus está vendo. Deus, ele vê lá na frente, às vezes ele fala assim, eu tenho coisa grande para você. Aí você começa a sonhar. Aí a palavra de Deus vai dizer o que o olho não viu e o ouvido não ouviu, é o que eu tenho preparado para você. Mas para viver isso, você vai precisar ter fé. Você vai precisar acreditar e confiar nele. Você vai precisar abrir mão das suas próprias vontades, abrir mão daquilo que Deus dizer, já não é mais tempo, né? Para você viver o propósito e o projeto de Deus na sua vida. Porque ele vai mudar algumas coisas, ele vai transformar algumas coisas. Às vezes as pessoas têm o costume de dizer, nossa, eu comecei a orar e tudo bagunçou. Tem até um ditado, né? Quanto mais rezo, mais assombração aparece. E a vida é assim mesmo, né? É como um pedreiro. Quando ele vai fazer ali uma construção, quando ele vai fazer, né, uma obra, tem muita bagunça. Ele chega quebrando, né, parede, ele chega arrancando piso, e você olha e pensa assim, meu Deus, que bagunça, que sujeira. E assim é na vida cristã, quando Jesus ele entra na nossa vida para transformar. No começo tem muita luta, no começo tem muita bagunça, vamos dizer assim, mas compensa. Porque depois que a obra tá pronta, você olha assim e pensa, meu Deus, que coisa linda. Aí compensa, você olha e diz, ficou bem melhor. A transformação compensou. Então hoje o que eu tenho pra compartilhar com você, que tem queimado no meu coração, é essa palavra. O que Deus tem dito para você abrir mão? Quais são as portas que Ele tem abrido para você e você não tem entrado porque não quer abandonar alguma coisa para trás? Porque às vezes Deus vai abrir portas para nós nas quais a gente vai ter que deixar algumas coisas para trás. Como, por exemplo, às vezes Deus abre uma porta de emprego melhor para a gente, mas essa porta de emprego é em outra cidade ou é em outro setor e aí a gente vai ter que mudar. E Deus está dizendo, pode ir, eu tenho algo novo, eu tenho vasos maiores para te plantar, para te colocar, para que você cresça. E às vezes a gente está tão apegado, né, na nossa vida. A gente tem tanto medo lá de olhar para frente e falar assim, mas e aí? O que vai ser? É tanta ansiedade que a gente sente nos dias de hoje, que a gente se preocupa tanto com o futuro, pensando, mas e aí? Deus, o Senhor quer que eu abra mão, mas e depois se eu precisar? E Deus está dizendo, não se preocupe, do amanhã eu conheço, sou eu quem cuido de ti. Então confia em Deus. Se Ele está dizendo para você abrir mão, deixar de certas atitudes, deixar certos rodinhas de amigos, confia que Ele tem algo melhor para você, que Ele está olhando lá na frente e está dizendo, já não é mais tempo de viver dessa forma.
que Deus está olhando para você lá de cima e está dizendo: eu tenho algo melhor, eu tenho algo maior. Confia nele, né? E o mais ele fará. E ele fará coisas grandiosas na sua vida. Mas para isso você vai precisar ter fé. E o que é a fé? Acreditar naquilo que você não vê. Ter certeza de coisas que você não está vendo, mas que você sabe. Lá no seu coração você sabe que Deus tem o melhor para você. Então viva de acordo com aquilo que já foi falado ao seu coração. Se Deus disse, abandona. Se Deus disse, é hora de mudar, é hora de mudança, é hora de transformação, aceita isso na sua vida. Aceita abrir mão daquilo que Ele disse. Porque eu costumo dizer que às vezes, para a gente receber em nossas mãos algo de Deus, Ele primeiro vai fazer com que elas fiquem vazias. Porque se a mão estiver muito cheia, você não vai conseguir agarrar algo mais. Você não vai conseguir segurar mais coisas. Então, às vezes, Deus vai te fazer perder coisas que talvez sejam importantes para você. Mas Ele está dizendo: confia que eu tenho algo maior para pôr nas suas mãos. Acredita que eu tenho algo melhor para colocar nas suas mãos. Talvez hoje as suas mãos estejam vazias. Talvez você perdeu algo e o seu coração está doendo. Você está sofrendo por algo que você perdeu, por alguém que foi embora, por alguma porta que fechou. Mas hoje Deus nos traz aqui para dizer: confia que eu tenho algo melhor para pôr nas suas mãos. Agora elas estão vazias, mas eu vou encher as suas mãos. Eu vou colocar coisa nova. A palavra de Deus vai dizer que aqueles que vão plantando e chorando, vai chegar o momento em que eles voltarão com alegria e com as mãos cheias de feixes, que é o que? Colheu. Aquilo que plantou chorando, vai colher com alegria. Então confia em Deus. Talvez você hoje esteja sofrendo, chorando, se lamentando por algo que foi embora, por alguém que já não quer mais fazer parte da sua vida. E Deus está dizendo: confia, o que eu tenho para você é maior e melhor. Confia, tenha fé, que Deus sabe o que é melhor para você. Fica na paz, Deus abençoe muito a sua vida. Que hoje seja um dia em que a glória de Deus se manifeste na sua vida e através da sua vida também. Tchau, tchau, fica na paz.